Estamos no ar, podcast Irrazoável, isso mesmo. A gestão irrazoável e o movimento irrazoável estão crescendo a cada dia. E para que a gente possa consolidar ainda mais conhecimento para você, empresário, empresária, empreendedores de maneira geral, ou até para você que não empreende, mas quer começar a aprender com quem já faz e já construiu as escadas para que pudesse subir e alcançar o sucesso. Esse é o lugar e a gente vai ter um encontro marcado aqui. O nosso podcast Razoável acontece quinzenalmente. Os episódios ficarão disponíveis aqui no YouTube e também aqui no Spotify para você. Agora, montar um podcast não é fácil, tem muito podcast no mercado. Ednei, por que então você resolveu fazer o podcast Irrazoável? Porque eu percebi que muitos empreendedores de sucesso, eles têm algo a ensinar para que você possa chegar ao sucesso também. E esse caminho, essa jornada, ela pode ser ensinada. Então é aqui, nesse espaço, nessa bancada, que eu quero receber os maiores empresários e empresárias do norte do Brasil. Para quê? Para bater papo, leve, contar piadinha? Não, jamais. Para contar cases de sucesso, para ensinar técnicas de gestão, de liderança, de vendas. Todo podcast que você vier assistir do podcast Razoável, você vai ter uma certeza. A certeza de que você vai ter muito conhecimento compartilhado. Claro, vai rolar uma piadinha, vai ter uma descontração? Sim. Mas o foco desse podcast é ser mais um instrumento de conhecimento, de compartilhamento de conteúdo com você. Agora, eu percebi uma coisa nos podcasts. Ou o podcast é um clube do Bolinha, ou o podcast é o clube da Luluzinha. Normalmente vários homens na bancada debatendo, conversando, ou muitas mulheres na bancada debatendo e conversando. Então, nessa primeira temporada, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou dividir a bancada com duas grandes empreendedoras, super jovens, mulheres, claro, mulheres empreendedoras, jovens, e que já trilharam um grande caminho de gestão, que tem destaque, relevância no nosso mercado. Então, recebam Luna Noura e Mari Benfica aqui no nosso podcast. Para mim é um prazer ter vocês aqui. Primeiro, obrigado por toparem o desafio, obrigado por aceitarem estar aqui gravando. Eu sei que tem uma agenda complicada de vocês, mas obrigado por estarem aqui sempre. Quando tivermos já com os convidados, eu tenho certeza que vai ser muito emocionante ter perguntas com a sensibilidade feminina. Os homens às vezes são muito objetivos, né? 1 mais 1 é 2 e acabou. As mulheres têm uma sensibilidade diferente, uma subjetividade. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Para a gente começar, eu vou começar a apresentação pela Luna. Pode ser, Mari? Pode. Então, Luna Noura. Sim. Seja muito bem-vinda ao podcast Razoável. Conta para toda a galera quem é a Luna Noura. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Essa apresentação aí eu fiquei até envaidecida. Mas eu costumo dizer que eu sou uma menina ainda, mas que eu tenho sonhos muito grandes. E eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas e sentir que eu faço a diferença na vida delas. Então, eu busco aprender para ensinar, e é isso que eu tento replicar muito dentro da Amigas, né? Como gestora de operações, eu estou ali não só para fazer o negócio acontecer, não só para fazer números, mas para fazer com que a empresa ela faça diferença não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida dos meus colaboradores e das pessoas que passam pela gente, que a gente chama de cliente, né? Então, todos os dias a gente fica ali e vai aprendendo e vai replicando e vai expandindo esse conhecimento. E eu estou, assim, agradecida pela oportunidade, porque eu acho que é aqui que a gente vai aprender ainda mais, né? E aprender com os grandes para poder tornar o nosso negócio ainda maior. Então, obrigada. Show de bola. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Diego Souza, Diego Midas, tamo junto. Esse é um grande parceiro, que é o maridão da dona Luna Noura. Mandar já um abraço pro outro maridão, da Mari Benfica. Beijo, meu filho Moisés. Então, beijos, abraços para todo mundo. Hora de Mari Benfica. Quem é Mari Benfica?
Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa madrugada. Primeiro também quero agradecer pela confiança, né, de ter me convidado para participar desse projeto que eu sei que já é um sucesso. E a Mari, eu amei as palavras da Luna. Tava aqui, gente, mas será? Compartilho de tudo que ela falou. Claro, acho que pela nossa idade, né, e tudo que a gente tem feito, a gente se sente realmente, eu compartilho desse sentimento de me sentir uma menina que tô aprendendo. Mas a cada passo, a cada novo desafio que eu vou vencendo, eu vou sentindo mais firmeza da minha jornada, de que eu tô no lugar certo, de que eu amo isso, empreender e estar no meio dos negócios, né, tocar, empreender, né, e cuidar de empresa. E cuidar de empresa nada mais é do que cuidar de pessoas, que eu me sinto cada vez mais com essa necessidade de aprender para ensinar, aprender para desenvolver pessoas, que eu acho que é isso que faz o negócio acontecer. E então, ter pessoas aqui que já chegaram onde a gente quer chegar, ter empreendedores de sucesso da região, eu acho que vai ser valiosíssimo para a gente, e a gente vai aprender muito com essas pessoas. A gente vai estar aqui mesmo para sugar essas pessoas e trazer informação para todo mundo que confiar e assistir o podcast, que eu acredito que já é um sucesso. Olha, eu tô envaidecido porque vocês aceitaram também, isso é um fato, porque eu sei que vocês são boas gestoras, mas assim como eu também, quando tinha a idade de vocês, me sentia meio, será, né, eu vou conseguir, mas eu tenho tanta confiança que essa bancada vai conseguir extrair respostas muito legais dos nossos convidados, e confio muito no feeling de vocês para a gente conseguir trazer para a nossa audiência perguntas e, obviamente, resposta desses convidados que façam a diferença na vida dessas pessoas que estão assistindo a gente, que saiam do nosso podcast com insight para no dia seguinte ou na mesma hora aplicar no seu negócio, e podem confiar que vocês têm muito conteúdo, que eu conheço o conteúdo de vocês duas, para compartilhar com essa galera. Então, turma, essa é a bancada da primeira temporada do podcast Irrazoável. Eu, Ednei Quaresma, ao lado dessas duas grandes empreendedoras, Luna Noura e Mari Benfica, e o nosso foco é trazer conhecimento para vocês, trazer insights sobre negócios, empreendedorismo, vendas, marketing digital, liderança, cultura organizacional, tudo que você imaginar que se passa dentro, nos bastidores de uma empresa. A gente vai trazer tudo aqui para você. Então vamos começar, né, meninas? Hoje eu vou meio que sabatinar essas duas aqui. Então eu não vou nem dizer quem começa, tá? Mas eu quero já fazer uma primeira pergunta para vocês. Quando vocês se viram assim, qual foi o momento que caiu a ficha? Meu Deus, eu sou uma empresária. Assim, tem um dia, um momento, assim, uma foto na mente de vocês, da hora que vocês pararam e disseram, caramba, uau, virei empresária. Eu tenho, assim, como eu cresci, né, imersa nesse mundo de empresa, claro, a proporção era bem menor, né, quando eu comecei, eu não tinha, a minha noção de mundo, de vida, era imersa ali, vendo o negócio acontecer dentro da minha casa. A minha casa era dentro do negócio, então eu morava dentro do negócio. Então, eu comecei a fazer faculdade, pensei em ir para outras carreiras, né? Fiz contabilidade, sou formada em direito também, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Durante essa jornada de faculdade, pensei em seguir outras carreiras fora do negócio da família, né? Mas quando eu me vi na época da pandemia, que foi todo aquele caos, porque eu sempre trabalhei, estudava fora, mas trabalhava no negócio, né? Fazia parte desde sempre, desde que eu nasci. Passei por todos os setores, aprendi tudo, fiz de tudo um pouco. E aí, quando foi na época da pandemia, que foi aquele caos, assim, de o que fazer, para onde vamos, qual decisão tomar, e que eu me vi forte o suficiente para tomar a frente de algumas situações, e eu tomei a frente de várias situações, aí eu acho que eu me encontrei naquele momento. Eu falei assim, é isso que eu quero para mim.
E eu comecei a dar a volta e tomar estratégias para poder sair daquela situação, tanto de venda online, venda pelo WhatsApp e tudo, e cuidar do emocional do pessoal, que também estava todo mundo sem saber muito para onde ir e o que fazer. Então, naquele momento, assim, da pandemia, para mim, foi um divisor de águas. Eu falei assim, eu quero viver isso aqui, quero enfrentar esses desafios, que eu acho que o primeiro já foi um grande, né? Bom, gigante, no meio da pandemia, todo mundo com a cabeça super piradona. Sim. Deve ter sido, no mínimo, desafiador, assim. Sim. Mas para quem é tão jovem, eu não imagino também uma situação de maior aprendizado, né? Nós passamos por tudo isso, o aprendizado ficou. Então, para ti, que naquele momento tomou essa virada de chave, essa decisão, deve ter sido incrível. Boa, Mari. Luna. Vamos lá. Até onde eu lembro, assim, os meus planos, eles também eram completamente diferentes, né? Eu fiz direito, me formei. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha OAB e eu queria seguir carreira jurídica, queria fazer concurso público para juiz. Era, assim, o sonho da vida, né? E aí veio a minha primeira gestação, do Bernardo. Eu me vi naquele momento ali, assim, jogando tudo pro alto, falando assim, não, eu vou ser mãe. Agora Deus me deu esse presente e eu vou ser mãe. Aí o Bernardo foi crescendo e eu sentia a necessidade de participar da empresa e tal, mas eu não sentia que eu era capaz, não sentia que eu tinha relevância dentro da empresa, porque o Diego estava ali desde o início, então ele organizava tudo, ele entendia de tudo e eu me sentia assim, um peixe fora d'água. E num reconhecimento dentro da Caixa, né, que nós somos correspondentes, ele me falou que ele tinha muita vontade de ser o diamante, que seria a alta performance do correspondente dentro do banco. E aí ele falava assim, mas é muito difícil e tudo mais. Eu falei assim, não é difícil. Se existe a possibilidade é porque é possível, né? A gente tem que saber como fazer. E aí foi a partir daquele momento que eu falei assim, não, agora o meu trabalho é fazer acontecer o diamante, é fazer acontecer a alta performance e a gente vai alcançar. E naquele semestre que já estava findando, já faltava 2 meses para acabar o semestre, eu mudei tudo, transformei a empresa, coloquei meta, comecei a trabalhar as pessoas, porque a gente não tinha esse desenvolvimento dentro da empresa, não existia. E aí a gente conseguiu. A gente fez o diamante, a gente conseguiu o reconhecimento do cartão de crédito, que foi aí que a gente começou a trabalhar o produto também. Aí, nesse momento, falou assim, não, eu sou capaz e são coisas completamente diferentes. Gerir e operacionalizar são coisas que não vão se confundir, né? Apesar de que a gente precisa saber de como funciona tudo. Mas foi naquele momento que eu falei, eu vou precisar aceitar que eu sou empresária, nasci para empreender e não carreira jurídica nunca mais. Cara, muito doido. E tem um peso diferente do da Mari, porque tem os filhos, né? E isso sempre puxa, eu sei, a Vivi, obviamente, isso com a Renata, o tempo inteiro, essa divisão entre cuidar dos filhos, que o homem tem uma mente mais negócio, tem uma mãe, a mãe está ali, é o porto seguro, o nosso papel é o papel de conquistar e avançar com a empresa para fazer as coisas acontecerem. Mas eu sei como que é difícil, imagino como tenha sido difícil equalizar filhos, empresa, o start de agora sou empresária, sou... Bacana. Ainda histórias ainda é, né? Ainda não tem fim esse dilema, ainda né? Tá aí, é uma pergunta interessante. Uma empresária que não tem filhos e uma empresária que tem filhos. E aí, obviamente eu começo pela Luna. Como é que faz na tua cabeça? Obviamente eu vivi isso, como eu já falei. Mas na tua cabeça, como é que consegue fazer essa divisão? Ou ela realmente ainda é muito difícil? Não tem um framework para entregar para as mães que estão aqui? Porque eu sei que é uma dor de muita mulher. Muitas mulheres têm dificuldade de manter o empreendimento quando ele é pequeno ainda, porque está na maternidade, ou se afastam da empresa e depois tem dificuldade de se realocar na empresa, porque alguém tomou aquele espaço durante aqueles 6 meses, 1 ano e tal, e numa empresa familiar isso é muito comum de acontecer. Qual é a receita para tentar equilibrar isso? Eu acho que é o equilíbrio vivendo assim um dia de cada vez, sabe? Eu amanheço e falo assim, quem é que eu sou hoje? Não, eu tô brincando, mas é verdade, é porque
Um dia pode mudar muita coisa, né? Às vezes a gente acorda e tem um doente. Hoje eu preciso ser só mãe. Só mãe, exclusiva. Exclusiva, aí eu tenho que levar no médico, tenho que ficar ali de vigília em casa e tal. Ponto. Então eu aprendi a fazer dessa forma, para equilibrar até o meu emocional. Porque às vezes a gente se sente culpada, a gente acha que a gente é ausente demais. Quando a criança faz uma tolice, a gente acha que é porque a gente não está em casa. Essa dúvida dá dos dois lados? Estou ausente demais da empresa e estou ausente demais da família? Sim, então, o tempo inteiro. Eu acho que é uma briga constante assim. Então, quando eu consegui encontrar o meu equilíbrio, foi desse jeito. Eu vou acordar hoje, vou me organizar e vou ver quem eu sou. Não, hoje eu sou empresária, vou trabalhar, consigo ir, vou passar o dia na empresa. Outros dias eu trabalho de casa, que é para poder estar perto e acompanhar ali também o crescimento. Porque no final a gente pensa assim, eles vão crescer. Eu não posso não pensar no meu profissional e me prender por causa dos meus filhos hoje, porque eles vão crescer e o meu tempo vai ter passado. E ao mesmo tempo a gente pensa assim, mas eles vão crescer e eu vou ter perdido a infância, os primeiros passos. Então, assim, eu tento equilibrar de uma maneira que eu não me sinta pressionada e a maior pessoa que coloca a maior pressão em mim sou eu mesma. Acho que isso reflete muito com todas as mulheres que devem estar assistindo a gente, que têm filhos, essa pressão, essa autocobrança, né? Exatamente. De ter, ainda tem, eu lembro, porque eu vivi isso também com a Renata, tinha a minha cobrança dela na empresa. Eu preciso de você lá, preciso de você do meu lado, preciso da tua opinião, né? Então era bem complicado. Hoje aconteceu exatamente isso. Hoje foi dessa forma. Você precisa decidir o que você quer. Se você quer ser mãe... Ô, Diego, adivinha, Diego, esse recado no ar aqui. Porque eu preciso de você ganhar a empresa. Não, tá bom, tá tudo certo. Hoje a gente vai equilibrar as coisas aí, mas é diariamente. É engraçado que eu não tenho filho ainda e eu já me cobro. Do tipo assim, qual é o momento que eu vou ter filho? Qual é o momento que eu vou separar para ter filho? Como é que tu pensa que isso vai rolar? Exatamente. É incrível como a gente se cobra tanto, né? Eu acho que esse é o grande problema. A gente tem que ser mais leve em relação a tudo. Mas é um grande dilema. Eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Será que eu tenho que me organizar? Será que eu tenho que deixar acontecer? É muito doido isso. É pesado, eu sei bem. Você quer dar seu depoimento, amor? A Renata tá aqui nos bastidores, curtindo esse papo legal. Não? Eu tento toda vez, mas ela não quer participar. Galera, o papo tá muito legal, mas deixa eu dizer para vocês uma coisa muito bacana. Esse podcast, claro, tem patrocinadores, tem apoiadores, pessoas que acreditam nesse projeto, porque eu sei também que a gente tem uma audiência muito qualificada e vamos construir uma audiência muito grande, qualificadíssima de empresários e empresárias. Então, a galera da Consultábil, que é uma empresa do meu grande amigo Thiago, da minha grande amiga Dani, eles são irrazoáveis mesmo, cara. O Thiago é incrível. Eu estou, nesse momento, né? Hoje a gente está completou 34 lives. Ele assistiu às 34 lives. Todos os dias, 7h20 da manhã. O cara é fenômeno. Então, galera, Consultábil. Consultábil é uma empresa contábil especializada em planejamento tributário há mais de 20 anos aqui em Castanhal. Mas só que não atua só em Castanhal, atua no Brasil inteiro, tá? Então, eles nos ajudam e nos auxiliam no alcance dos nossos objetivos empresariais. Cara, contabilidade é coisa séria. Então, se você quer conhecer um escritório que tenha uma equipe qualificada, Consultábil é o nome da empresa. Agora, uma coisa, não estava no script, mas eu vou falar, que eu achei incrível que o Thiago já me contou. Você tem seu contador. A partir de agora, eles lançaram a mentoria contábil. Eu não sou contador. A Mari é. A aluna, não. A Renata é. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Contabilidade é uma das coisas mais complexas que eu conheço. E todos os empresários que eu converso, todos têm uma certa dificuldade com a contabilidade. Então, o Thiago lançou na Consultábil a mentoria.
Então você vai ter um cara, você tem seu contador lá, na boa, mas ele vem para mentorar o empresário e ajudar você a entender os conceitos para discutir, debater a estratégia contábil, a estratégia tributária com o seu contador. Eu achei incrível isso. Então, você que está afim de conversar com a galera da Consultábil, anota aí o WhatsApp da galera, 91DDD, né? 982 339267. 982339267, ou vai lá no Instagram deles, @consultábil. Obrigado pelo apoio. Cara, vocês são fenomenais. Mentoria. Eu tô a fim de pegar essa mentoria do Thiago. Eu só tenho medo de quanta coisa eu posso descobrir que eu não... É o medo de todo empresário. Quando fala na parte contábil, meu Deus, eu vou descobrir tanta coisa. Deixa quieto, não mexe com quem tá quieto. E querer mudar tudo de uma vez. E aí é o problema. Mas olha só, por falar em problemas na empresa. Midas, Grupo Nacional, e a Mari Benfica, que é a marca. Hoje, eu vejo uma qualidade muito bacana no trabalho de vocês duas e no trabalho que vocês tocam na empresa, que é o digital. Né? Vocês têm muitos seguidores nas redes sociais, um engajamento, uma audiência incrível. E aí eu quero que vocês agora deem aula realmente. Agora é a nossa hora, né? De como é que a gente transforma o nosso negócio em um negócio que venda digitalmente. Porque imagina, cara, financia casa, vende cartão de crédito e etc. É um nicho que hoje a gente já vê mas já vê algumas empresas desse mercado fazendo, mas vocês são pioneiros aqui e fazem muito bem. A Mari vem de um grupo de lojas extremamente tradicional, loja física, lojas enormes, bem estruturadas, muito bonitas, e de repente ela também explode com uma marca própria, só vendendo online. Né? Lógico, tem na própria loja dela, mas o online é o canal de distribuição. Falando especificamente do marketing digital como canal de distribuição e como canal de venda, como é que vocês startaram isso? Como startou? Qual a dificuldade? Hoje eu estou aqui assistindo esse podcast e eu preciso disso. Como é que o cara começa? Como é que ele dá o start? Qual é o case que vocês têm para contar? Fiquem à vontade. Quem começa? Começar. Eu vou falar a mesma coisa que a Mari falou ainda agora, né? A pandemia, ela veio para ensinar muita coisa. Sim. E eu digo que a empresa que passou pela pandemia e ela não entendeu que ela precisa estar no digital, ela não viveu a pandemia como os demais, né? Ela estava em outro mundo. Mas uma coisa, sabe o que eu tenho percebido? Tem uma galera que na época da pandemia mergulhou no digital. Agora que o troço passou, assim... Parou, né? Esqueceu e voltou para aquele modus operandi de 1800. Exatamente. Só que o cara esquece que o concorrente do lado dele continua acelerando. Só que o cara esquece que o Brasil é o 4º país no mundo em negócios digitais. Quer dizer que mais consome no digital. Né? E é o país que tem a maior taxa de permanência na internet, principalmente nas redes sociais. O cara esquece disso. Mas só para compor a tua fala, que eu fico desesperado quando o cara diz que... Doente. Eu fico doente. Meu semblante muda, eu acho. Porque eu fico doente quando o cara diz que... Não, mas pô, eu tô vendendo bem de novo. Irmão, você tá vendendo bem num ciclo. Daqui a um ano, vai cair de novo tua venda e o cara do digital vai te atropelar. Mas vamos lá. Isso tá vendendo bem no físico, se tivesse com o digital, acaba arrebentando também, né? É mais uma fonte de venda, mais um canal, né? Exatamente. A gente percebeu muito a necessidade de estar nas redes sociais quando, na verdade, um mês antes de estourar a pandemia aqui, a gente tentou fechar um negócio em Belém e a pessoa que nós estávamos negociando, ela falou assim, mas quem são vocês? Que eu não achei nas redes sociais. Ui. A gente procurou, mas... Sério? Foi. Desse jeito. E aí eu falei, caramba, né? E eu já trabalhava no meu Instagram há muito tempo, mas o Instagram da empresa era tipo aqueles posts institucionais mesmo e só. Aí eu falei, não, a gente precisa mudar isso. A partir daquele momento foi assim, Lego, a gente precisa muito fazer a diferença no mercado, porque quem é que faz a diferença no mercado aqui? Como correspondente, como imobiliária, né, para mostrar o financiamento do imóvel, para descomplicar, porque muita gente acha que é muito difícil, e na verdade não é. Então, assim,
A gente pegou isso e serviu de lição. Aí veio a pandemia, a gente ficou 6 meses trabalhando de porta fechada e a gente começou a intensificar o digital ali naquele momento. Então, assim, hoje a gente vende organicamente no digital, né? Só com os vídeos que a gente faz, e os nossos vídeos, eles são diários. Os nossos colaboradores todos participam, a gente faz brincadeira de rios. Então, assim, virou uma cultura da empresa estar presente no digital. Todo mundo engaja, todo mundo contribui, todo mundo compartilha. E a gente assiste muito as empresas que são de fora, mas são referência, para saber o que eles estão fazendo, o que a gente pode replicar, né? Como a gente pode pegar o que eles fizeram de bom e trazer para cá. E eu fico muito contente de ver hoje que Castanhal, as empresas que são do mesmo ramo que a gente, elas também começaram a fazer. Porque eu acho que equilibra o mercado, porque eu acho que dá a opção pro cliente poder escolher e poder ver todo mundo. Entendeu? Então, essa assim, cópia assim, descarada da galera te incomoda? Não, pelo contrário. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É sinal de que tá no caminho certo. Se estão fazendo, se estão replicando, igual eu fiz com os demais, né? Não saiu da minha cabeça. Você cria. Exatamente. Tudo se transforma, né? A gente adapta para o que convém. Eu fico muito contente porque é sinal de que eu tô fazendo a diferença, o meu trabalho tá tendo relevância. Legal. Mari. A grande virada de chave, assim, pro grupo, né? Porque hoje a gente tem lojas em algumas cidades, né? Mais de 15 cidades. E a gente optou pela rede social de cada cidade, ter cada uma a sua própria rede social. Porque a gente acredita que dessa forma se aproxima mais do cliente da cidade, porque a gente preza muito por esse relacionamento com o cliente de forma mais íntima, né? Então, aqui o de Castanhal funcionava muito bem, a minha experiência assim dentro da loja, né? Porque eu tava aqui à frente e tudo, então isso há muitos anos, acho que a gente começou... Só uma puxadinha aqui do mic. Acho que a gente... Só pra puxar ele pra você. Isso, legal. Acho que a gente começou, acho que em 2014, 2013, por aí, foi. Não o meu pessoal, mas sempre o da loja, né? E aí, quando foi na pandemia... o engajamento do Instagram da loja era razoável, não era tão ruim, era até entregava. Mas claro que o público também, nosso público não estava todo lá, porque naquela época ainda não estava todo mundo tão antenado assim nas redes sociais, tão conectado nas redes sociais. Mas aí o Edney fez eu abrir meu Instagram, uma viagem que a gente fez, e aí eu, mesmo com o Instagram fechado, engajamento alto, e o Edney, tu tem que começar a vender pelo teu Instagram. E aí a Ana lá, ela pegou meu Instagram e ela abriu ela mesma, sozinha. E aí meu engajamento lá em cima, e tá vendo tanto que tá perdendo de vender na tua rede social? E aí foi quando eu comecei. Aí na pandemia, eu introduzi isso em todas as lojas e consegui, como a Luna falou, eu consegui como que fizesse parte da cultura. Não foi uma coisa mais de insistir, de cobrar e tal, mas todo mundo quer fazer, todo mundo quer se engajar, todo mundo entendeu a importância. Acho que assim, bateu de frente, porque não tinha como não entender, né? Só que a gente conseguiu transformar isso de forma mais leve. Hoje todas as redes sociais, todo mundo tá antenado nesse canal, né, de venda, mas claro que o meu Instagram pessoal, eu acho que por essa conexão pessoal, porque as pessoas querem se conectar com pessoas, acho que é por isso também é importante os colaboradores estarem lá aparecendo, eles estarem presentes nos vídeos, né, em tudo, porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Exatamente. Eles não querem se conectar com marcas. E o cliente, quando chega lá, ele reconhece o colaborador que estava no vídeo, e aí ele quer ir com a pessoa. O colaborador vira um famoso. Exato. Delano é famoso. Delano, abraço pro Delano. Delano, você tá famoso, irmão. Eu falo para todo mundo, e isso é uma coisa que eu acho que eu já até falei para ti também, né? Do tanto que tu conseguiu transformar a visão que eu acho que o próprio Castanhal tinha sobre a loja nacional, né? Foi uma baita tu pivotou o negócio assim de um jeito que tu criou o desejo de todo mundo estar lá na Nacional, sair com a sacolinha comprando
Porque é o digital fez isso. Falei, cara, eu falo pra todo mundo, acho que já falei pra Renato, a Mari é uma das meninas mais brilhantes que eu já conheço que trabalharam com o digital. Porque ela tem uma leveza, uma espontaneidade, quase não sai. E eu falei isso pra ela, foi muita luta pra ela conseguir abrir o Instagram, tanto que a Laila teve que abrir. A Laila é minha filha, pra quem não sabe, tá, galera? E a Mari é minha nora também, pra quem não sabe, tá? E aí, porque eu já via que ela tinha esse poder de engajar as pessoas, de prender a atenção pela espontaneidade. É uma mulher muito bonita, grandona e muito verdadeira no que ela fala na rede social. Isso conecta com as pessoas. Por que podcast faz tanto sucesso? Porque é um bate-papo leve, onde a gente acaba falando aquilo que a gente é realmente, de verdade. Serve até de dica, né, para o pessoal que quer conectar a sua empresa às redes sociais, né? Eu acho que essa questão do pessoal, quanto mais pessoal você for, claro que tem um limite. Eu estava até conversando com a aluna antes de começar, que a gente falou assim, ai meu Deus, a gente nunca participou de um podcast, tudo. Aí a gente falando que o conteúdo é muito válido, né? Que é importante a gente estar aqui, porque a gente vai aprender muito e a gente pode contribuir. Porque tem muito podcast, nada contra, de fofoca, essas coisas todas, que a gente não está tão preparado para participar, porque a gente não tem coragem de abrir tanto nossa vida pessoal. Exatamente. Por mais que a gente mostre a nossa vida pessoal. Só que a gente mostra com um limite. Eu mostro, mas eu não vou no meu íntimo, não vou nas minhas dificuldades, enfim, a gente não vai tanto. Nas tretas. Nas polêmicas, porque a gente só mostra a parte bonita, né? Eu abri caixinha de pergunta esses dias, aí eu falei assim, o que vocês querem ver por aqui? Aí a menina respondeu assim, a verdade nua e crua. Gente, vocês iam sair correndo no primeiro dia. Não dá. Só que dá pra mostrar um pouquinho da gente sem invadir. E é esse pouquinho que a gente mostra da gente, do que a gente faz, da nossa rotina, de como a gente lida com, por exemplo, como você lida com maternidade e trabalho, que as pessoas se conectam. E aí a gente cria essa conexão e as pessoas querem se conectar com pessoas. E eu acho que você não tem como mais fugir disso, de não mostrar um pouquinho da sua vida pessoal para se conectar com as pessoas hoje no online. E, por exemplo, foto minha de campanha da Mari engaja pouquíssimo. É baixíssimo o engajamento, é muito engraçado. Mas uma foto minha que tem pouquíssima edição, fazendo alguma coisa aleatória com o meu marido, mas meu marido engaja muito, né? Por que será? Não, mas fazendo qualquer coisa aleatória do meu dia, engaja muito mais do que uma foto de campanha. Super produzida, com maquiagem, cenário, pensado cada detalhe. É engraçado, mas é porque as pessoas querem conectar com a vida pessoal. Olha, e é uma coisa que eu falo, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas, é que quando a gente olha as empresas hoje, as empresas têm cara. Antigamente, até hoje, ninguém sabe quem é o CEO da Coca-Cola, quem é o dono ou o maior acionista da Coca-Cola. A gente não tem ideia de quem é o CEO ou o cara da Ford, da Volkswagen e daí por diante. Mas quando a gente olha as empresas modernas, a Tesla, todo mundo já conecta no Elon Musk. A gente olha no Brasil, gente, eu não tinha ideia do que era a CIMED. Depois que o João Adib começou a postar lá, o cara tá bombado nas redes sociais e levou a CIMED de fora da lista das 10 empresas, das principais empresas de medicamento do mundo e do Brasil. Eu acho que hoje ela é a 3ª ou 4ª no ranking brasileiro de vendas, faturamento e tal, muito em função do posicionamento dele nas redes sociais. Ok, um posicionamento diferente, né? O cara anda num jato gigantesco. Ok, mas é a vida como ela é. Mas ele é um cara que, da mesma forma que ele tá no jato dele, milionário, ele desce no interior daqui do norte do Brasil, eu vi ele em Macapá, numa outra cidade do lado de Macapá, não lembro o nome, visitando farmácia, aí tudo filmado, tudo registrado. Então, assim, eu entendo que é um caminho sem volta. Todas as empresas que estão no topo, elas têm uma grande cara. E quem foi que disruptou isso? Steve Jobs, né? Foi o cara que botou a cara, fez o lançamento dos iPhones, uma grande festa, reverberou mundialmente, o sucesso está aqui em cima da mesa, nas nossas mãos. Eu não sabia que tinha sido ele que... Steve Jobs que fez essa revolução. Antes os CEOs, eles eram caras mais reclusos, uns caras, muito inteligentes, alto nível, ali só por trás Não se expõe. Não, sem se expor, nos bastidores, atrás das câmeras. O Steve Jobs veio com aquela calçadinha ensurrada e aquela camiseta preta e disse,
Não, não é assim não, vamos falar do nosso produto. Eu sou vendedor, eu não sei programar, então eu tenho que vender. E botou a cara no negócio. E aí hoje todo mundo sabe, pelo menos no nosso mercado empresarial, todo mundo sabe quem que é o Steve Jobs. E daí veio o Zuckerberg, que é outro cara que está exposto, tem Instagram aberto e posta e comenta. O Elon Musk está lá no Twitter, compra, não compra. Então assim, compra, deixa de comprar. Então hoje... Eu conversava esse final de semana, inclusive, com um empresário daqui. Não, cara, não é minha praia. Mas é assim, quem tá bem nesse momento, que acha que já chegou no seu platô de crescimento, ganhando sua grana bacana, já alcançou uma estabilidade, ok, eu respeito que não abra sua rede social. Eu só quero que você lembre de uma coisa. Você empresário que está ouvindo a gente agora, empresária, toda vez que você não coloca a sua carinha nas redes sociais, você deixa uma lacuna no mercado, um espaço aberto para ser preenchido por alguém. Pensa nisso. Então, se a Midas não tivesse tido esse posicionamento, alguma das concorrentes em algum momento ia enxergar esse caminho, porque todo mundo enxerga, alguém ia ter coragem e ia fazer. Bem ou mal, não sei, mas ia fazer. Se alguém não pega o posicionamento que a Mari colocou para as lojas nacional, alguém ia pegar. E daí por diante, sabe? A mesma coisa no meu segmento. Todo mundo enxerga isso. Agora, aquele que tem coragem de ir lá, encarar a câmera, fazer conteúdo de manhã, conteúdo de tarde, conteúdo da noite, responder caixinha, pensar no tema de amanhã, gravar podcast, fazer live 7h20 da manhã, responder caixinha o dia inteiro, pensar o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar... É muito punk, mas faz parte do negócio. Eu mesmo, quando abri meu Instagram, a gente começou a vender muito mais, reposicionamos o colégio, Famac entregou mais resultado, a gestão irrazoável existe por conta da produção de conteúdo. As pessoas começaram a ver que aquele dono de colégio, de faculdade, recluso ali, quietinho, tem conteúdo para compartilhar. E as pessoas consumiram, é um fato. A gente está aqui hoje no podcast produzindo conteúdo. Então, é a grande barreira para os jovens empreendedores. É por isso que eu gosto de ter vocês aqui. Porque essa é a cara do novo empresário, da nova empresária. Celularzinho na mão e falando da sua empresa, do seu negócio. Mistura um pouquinho com a sua vida e faz o seu negócio acontecer. Seja no seu pessoal, seja no seu Instagram da empresa. Agora, um padrão que eu tenho percebido. Não sei se vocês concordam. Instagram da empresa. Bota os funcionários para aparecer. E no nosso Instagram, a gente cria o lifestyle de venda do nosso produto. É um padrão? Faz todo, né? Aqui nós três fazemos isso. Nós três fazemos isso. Agora eu estava conversando com a Mari o seguinte, que eu percebi assim, as pessoas no meu Instagram, elas não querem ver gestão. Elas querem me ver como eu faço, como eu durmo, o que eu como, o que eu tô vestindo. Quando eu mudo um pouco, né, que eu falo, não, vou começar a mostrar mais a empresa e tudo mais, o engajamento cai, assim, significativamente. Eu acho que é um pouco a foto produzida e a foto do dia a dia, com o marido, fazendo uma coisa aleatória, às vezes malhando, mostrando que existe uma vida que não é só dentro da empresa, né? Então, hoje, o que eu fiz, isso foi algo que a gente decidiu essa semana, inclusive, que a gente vai precisar fazer essa separação, mas o Instagram da empresa que estava com a cara dos colaboradores vai precisar voltar a ter a minha cara. Porque eu senti essa necessidade. Entendi. Eu senti como se eu estivesse perdendo a mão daquilo que eu estava fazendo. Porque no teu perfil tu não consegue se conectar. Não consigo mas no conectar. perfil da empresa eles vão se conectar com você. Exatamente. Né? Mas vamos lembrar, assim, eu vou fazer advogado do diabo aqui mesmo. Mas vamos lembrar de um negócio que a gente até conversou. Eu acho que a aluna também, isso serve para todo mundo que de repente está com esse mesmo dilema. A aluna pivotou muito no conteúdo do Instagram dela. Então a aluna veio de blogueira mesmo, e depois ela pivotou para a empresa, depois ela pivotou para falar de marketing digital, pivotou para falar de gestão, voltou para falar confundiu a cabeça da galera. E assim, cada ciclo desse você atrai um grupo de seguidores, né? Por exemplo, o meu Instagram não tem um engajamento alto. Só tem um detalhe, meu Instagram vende. Que é o importante, né? Importante. O meu Instagram vende. A gestão irrazoável
bombou, a 2 bombou, a 3, para quem não sabe, esse episódio 0 está sendo gravado aí há uma semana da Gestão Irrazoável 3, a terceira edição presencial, tá bombada, né? Ampliamos a quantidade de VIPs porque a demanda foi maior, já estamos na última fileira já do Light, com a possibilidade de colocar mais uma fileira se acontecer, vendendo num ticket o dobro do primeiro, e tudo isso vendendo pelo meu Instagram, que não tem um engajamento alto. Mas por quê? Onde eu quero chegar? Eu mantive a consistência do conteúdo, mesmo mostrei o Luquinha, meu neto. Gente, curtida, comentário. Aí eu ainda peço assim, ainda falo momento fofura no seu story. Aí boto lá o coraçãozinho. Eu nunca tive tanto cliquezinho naquele gifzinho como eu tenho com o Lucas. Né? Quando eu boto os filhos todos juntos também, dá um engajamento absurdo, que eu queria ter esse engajamento quando eu falasse da Gestão Irrazoável. Mas é muito diferente, não rola. Então eu já entendi o que a minha audiência quer. A minha audiência adora ver os meus filhos e o meu neto, mas sabe que não é isso que eles vão ver lá. Quando tem, eles assistem, engajam, e aí a audiência aumenta e, consequentemente, eles entregam o conteúdo que eu quero. Eles. Então a gente também tem que fazer uma leitura de como... E ter um pouco de paciência, às vezes, né? Para poder entender que essa mudança vai acontecer. Uhum. No teu perfil, Mari, lógico, quando tu abre o teu perfil, vem aquele caminhão de gente que estava de represado, começa a seguir, e etc. Teve algum momento no teu Instagram que as pessoas não se conectaram com a venda, com a marca, com os produtos que tu apresentou ou não? Sempre o engajamento esteve ali? Não, assim, sempre eu consegui vender pelo meu Instagram, né? Qualquer coisa que eu poste com o intuito de vender, né, eu consigo ter retorno. Porém, eu já tive queda, assim, na visualização, né, de stories, curtida do feed, essas coisas, quando eu tava postando só isso. Que eu acho que é isso que você falou, entender que a gente tem que mesclar, por quê? Porque eles interagem, né, porque o Instagram funciona dessa forma. Eles interagem com aquele tipo de conteúdo, né, e aí o Instagram começa a entregar para eles os outros. Então, quando a gente fica muito tempo só no venda, só no vender, aí realmente para de entregar. E aí cai muito. Mas aí quando a gente mescla, faz entrega o que eles querem ver, o que eles querem interagir, né? Aí o outro conteúdo também é entregue. Eu acho que é isso também. Então, pra gente meio que fechar um consenso que a aluna não fechou, nesse momento, o que nós três estamos fazendo e aí para ficar de aprendizado para a turma que está aqui com a gente no podcast, acho que o aprendizado na empresa, a nossa cara, ela é importante, muito. Mas também a cara do nosso time lá é muito fundamental. Fundamental não só para quem está assistindo, para eles também. Eles motivam, né? Isso traz muita interação entre a equipe. Gente, isso traz muito engajamento. O Instagram da FAMAC tinha ali, por semana, no Reels produzido pelo marketing, todo bonitinho, organizado, câmera profissional, lapela, luz, um fundo maravilhoso, nosso laboratório lindo, 1000 visualizações, 900 visualizações. Aí nós passamos a missão para o time começar a gravar uns Reels, fizemos uma competição e a gente premia toda semana quem faz o melhor Reels. As unidades que fazem o melhor Reels, eles ganham R$150, pronto, falei. Quem tem o melhor Reels, quem tem mais visualizações. Gente, essa semana que passou, os Reels que foram postados passaram de 15 mil visualizações, que para uma faculdade pode olhar aí os dados concorrentes, que é tudo muito menor. Somaram 15 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. Nossa. Vou passar uma mensagem aqui, licença. Foi incrível, e assim, gravado em celulares que a qualidade da câmera não é tão boa, né? Um Android mais simples, em fundos que nem sempre são ideal. Eu digo, Ju, que é a head de marketing lá, eu digo, Ju, tá muito escuro, tá feio, a pessoa tá engajando, então deixa. Mas eu acho que o lance do digital é justamente isso. É a pessoa que tá assistindo, ela conseguir se conectar.
Porque nem todo mundo tem o melhor celular, nem todo mundo tem o cenário perfeito. E a gente consegue ver que pessoas que estouram na internet, elas não têm nada disso também. E às vezes a gente se pergunta, pô, o que o cara fez que eu não consegui fazer igual? Porque eu produzo conteúdo, às vezes eu fico 3 horas produzindo um vídeo, edito aqui, eu tenho quem edita, um profissional e tal, e o vídeo flopa, como a gente fala no digital, né? Mas por quê? Porque às vezes não gera empatia com o público. Então, essa brincadeira de colocar eles para fazer o vídeo com a qualidade que eles têm, com os recursos que eles têm disponíveis, além de fazer com que a rede social ela se torne mais empática para o cliente que está chegando, ele consiga se identificar, ele consiga criar uma relação com aquele teu colaborador, com a tua empresa, faz também com que o colaborador consiga se sentir um pouco dono, né? Porque ele se sente dono daquela situação. Ele percebe que ele é parte operandi ali daquele sistema inteiro. Então, isso faz com que ele trabalhe ainda mais focado e o negócio funcione ainda mais. Então, caramba, uma aula, hein? Esse dá um corte, viu? Boa, é isso, muito isso bom. A gente já faz desde a época da pandemia, né? Então, era a forma como a gente tinha de fazer eles estarem conectados, porque a gente tinha uns em casa, uns iam para a empresa, mas trabalhavam de portas fechadas, mas porque não conseguiam trabalhar em home office, então preferiam ir para lá, mas a gente restringiu o atendimento ao cliente, que era para evitar qualquer tipo de problema, assim, das pessoas ficarem doentes. Graças a Deus não perdemos ninguém, e foi o período em que a gente mais cresceu. Então, assim, por quê? Porque a gente estava no digital e eles compraram a ideia, assim, abraçaram demais e se sentiam super donos dessa situação. Esse negócio que você falou do se sentir dono, eu lembrei de uma situação que teve semana passada. Uma das nossas gerentes de uma das lojas, né, tem uma moça que a gente sempre levanta uma vendedora para poder estar mais ali produzindo conteúdo. E aí, só que é a gerente que tem que estar cuidando e fazendo essa gestão do que ela está fazendo. Aí ela foi passar feedback pra gente de como é que estava o trabalho, porque o Instagram estava com um engajamento melhor, estava numa produção de conteúdo mais constante, tudo. Aí ela falou desse jeito. Não, ela tá se sentindo a própria dona desse Instagram. A própria Mari Benfica. Aí a gente falou assim, que ótimo que ela tá se sentindo, porque quanto mais você se sente parte, mais você se entrega. Né? E o que a gente mais almeja num time é a entrega deles, né? A entrega da criatividade, do que eles têm de mais interessante. Então, quando eles se sentem parte, eles entregam eles mesmos. E aí o céu é o limite para a criatividade deles. É verdade. E eu vejo que os que gostam, então... Porque olha, eu tenho um case que é incrível. No dia que eu lancei isso, eu tenho uma reunião, a galera que me segue no Instagram sabe, eu tenho uma reunião todo santo dia, às 8 horas da manhã, com o time. De segunda a sexta-feira. Termina a live, eu abro o Zoom para fazer a reunião. E aí foi o dia do anúncio. Aí teve uma que disse, ai, professor, desculpa, eu sou muito tímida, para mim não dá. Carmen, acho que já ganhou umas 4 vezes o prêmio pelo Reels dela. Então assim, e hoje... é uma das mais engajadas, é quem está ali ajudando a produzir, trazendo ideia, vamos fazer. Então, isso traz realmente o time para perto da gente, traz para fazer o que precisa ser feito e traz feliz, porque a pessoa se supera. Temos algumas barreiras ainda, alguns que resistem, eu ainda tenho. Coincidentemente, alguns mais velhos, mas vamos vencer essas barreiras devagar. E aí, aproveitando esse tema que a gente está de funcionário agora, só para dar uma virada, vamos para os bastidores da vida empreendedora. Né? E a vida empreendedora é a nossa relação com o colaborador. A gente sabe que nós não vivemos sem eles. Muitos deles não vivem sem a gente também. Mas, via de regra, nós não vivemos sem eles. O ideal é que eles vivessem sem a gente. Aí a empresa estaria, de certa forma, mais organizada estrategicamente, né? Então, nos bastidores, eu quero que vocês, se puderem, claro, podem, me tragam um case de dificuldades de operação. Qual que é a grande dificuldade dentro da Midas? Qual que é a grande dificuldade no grupo nacional para fazer com que as pessoas cumpram a cultura da empresa, cumpram o propósito da empresa? Se tiverem um exemplo, sem nomes, claro, um exemplo de como isso dá errado e como isso dá certo, porque, se a empresa não
tem uma cultura e uma estratégia definida, aí realmente a banda virou. Eu sei que são duas empresas que têm estratégia definida, que têm cultura organizacional forte, mas nos bastidores, o que vocês podem contar pra gente do que dá certo e o não dá certo dentro da coxia ali da empresa? Vai lá, Mag. Assim, eu acho, hoje o Grupo Lojas Nacional está na estratégia de expansão, né? Hoje a gente tem aí um projeto de chegar em mais números de cidades, então, expansão. Então, para crescer, a gente precisa, a maior dor para crescer são pessoas, né? Hoje a gente tem todo o negócio na palma da mão, sabe como é que funciona tudo, a gente tem tudo na palma da mão, mas onde a gente trava em desenvolver pessoas para estarem à frente dessas novas unidades, né? E quem faz o negócio funcionar é quem está lá. São eles. São eles. Então, o que a gente já percebeu que funciona? O que não funciona, não vou nem entrar nesse mérito, vou deixar para a aluna. Obrigada. Mas o que funciona, principalmente assim, na nossa realidade, é a conexão mais íntima com o nosso pessoal, de forma assim, deles entenderem qual é o nosso planejamento, né? Eles têm que conhecer qual é a nossa visão e conhecer os nossos valores. Quando eles se conectam... Desculpa, eu vou beber água. Eu vou até pedir do Daniel abrir uma live rapidinho aqui, bora ver se a turma engaja aqui no Insta, por favor, Daniel. Logo agora. Bora. Se conseguir pegar daquele plano ali da mesa inteira, fica legal também. Eles entenderem qual a nossa visão, né? E conhecer os nossos valores, né? Eu acredito que até hoje a gente tem pessoas que não são... Hoje, essas pessoas que estão à frente de cada loja, elas são muito além de colaboradores, né? Eles são nossos parceiros, alguns já são sócios, porque a gente tem essa metodologia, né? Da pessoa poder crescer e passar a ser um sócio, né? Então, eles conhecendo isso, faz eles quererem fazer o que tem que ser feito. Então, a transparência e ser claro com eles desde o início. Hoje, quando a gente vai abrir uma loja, a gente, por exemplo, a gente fez isso anteontem. Vai inaugurar esse ano loja em São Domingos do Capim. A gente foi lá visitar para ver como é que estava a obra e a gente já tem uma equipe lá fazendo cadastro, que a gente faz pré-cadastro. A gente conheceu eles, porque são outras pessoas que selecionam, né? Então era o nosso primeiro contato com eles. A gente conheceu ele, teve uma conversa breve com eles, mas a gente já falou para eles que hoje o grupo é um lugar de oportunidade e que quem faz a oportunidade deles são eles, não é a gente que vai dar a oportunidade. E eles vão colher os frutos dos resultados deles. E que cada pessoa que está numa loja hoje é alguém que saiu dali onde eles estavam. Então aquilo eu acho que já abre a visão deles. Opa, eu estou num lugar que eu posso crescer aqui dentro. Então eu vejo que isso é o que tem funcionado para a gente desenvolver esse time que está alinhado com o que a gente vê, que a gente acredita. E claro, no dia a dia passar os nossos valores. Que eu acho que não tem como a gente desenvolver pessoas sem eles estarem conectados com a nossa essência. E a gente não tem como querer algo de alguém que a gente não tem. Né? Exigir algo de alguém que a gente não dá. Então, quanto mais próximo da gente e mais conectados com o que a gente acredita, nossos valores, tudo que a gente tem dentro, mais eles vão desenvolver isso neles. Porque eu acho que liderar é inspirar. Acho não, tenho certeza. Liderar é inspirar. É a pessoa querer chegar onde você chegou da forma como você fez. O que ele fez? Quero me inspirar nesse cara. Então, o que ele fizer, eu quero fazer. Acho que liderar é isso. Então, não tem como você liderar sem ser pelo exemplo. Sim. Então, eu acho que o que tem funcionado para desenvolver nosso time é isso hoje. Olha, o grande aprendizado que eu tiro dessa tua fala é um negócio que faz realmente a empresa mudar de patamar. Uma das grandes falhas na criação de uma cultura organizacional é quando o colaborador ele não sabe para onde ele vai com o crescimento da empresa. Exatamente. Ele sabe para onde ele vai se a empresa não crescer, que é para a rua. Né? Vai ser promovido para o mercado. Mas se a empresa crescer, todo colaborador tem uma dúvida enorme. Eu vou ficar aqui no mesmo lugar, eu vou virar gerente, eu vou virar sócio, o que eu vou... Como vocês já criam, antes da loja abrir,
você já cria Conexão. a conexão com o cara e desperta o desejo daqueles que têm, obviamente, a vontade de chegar lá, você já diz pro cara, irmão, aqui é o lugar onde eu te dou essa oportunidade de crescer. Isso é fenomenal. Isso que você falou é importantíssimo. Aqueles que querem. Claro, aqueles que querem. Porque é muito engraçado. Nem todo mundo quer, né? A maioria não quer. A maioria não quer. Porque não quer a responsabilidade. Não quer a responsabilidade. Porque sabe que o resultado vai vir, mas com muita responsabilidade. Eles preferem viver na linha do conforto, né? Na zona de conforto, no básico, porque não quer responsabilidade. Aconteceu... Só um exemplo rapidinho, sem citar nome nem empresa, é porque a gente tem muito essa visão de estar de olho na galera das outras empresas, né? Onde a gente vai, se a gente vai consumir, esse cara é diferente, quero levar ele pra lá. E aí a gente tem um vendedor numa loja que ele é muito diferente. E aí a minha mãe tava contando que ela começou a sondar quanto é que ele ganhava e tal, nananã. E aí ele pegou e falou que ele não tem vontade de deixar de ser o vendedor lá dessa loja, porque... Até tem cargos, ela perguntou se tinha plano de carreira na empresa. Até tem cargos maiores, mas a responsabilidade é muito grande, ele não quer subir de cargo. Ele falou desse jeito. Sério? Eu lembrei disso. Tem quem quer, tem quem não quer. Agora, tem um negócio que eu aprendi, eu adoro falar sobre isso nos últimos tempos agora, esse ano inclusive, que eu fui buscar entender o porquê as pessoas não querem. E eu descobri o seguinte, é um negócio meio viagem, tá? O nosso corpo tem 12 tipos de frequência. Frequência mesmo, tá? 12 frequências, 6 frequências altas e 6 frequências baixas. E aí até a música que a gente influencia, que nós empreendedores ouvimos, isso influencia a gente também. Mas ok, quando nós somos criados em um espaço, em uma família, em um ambiente onde as pessoas prezam pelo comodismo, pela zona de conforto, pela segurança... então nós estamos sendo criados nas zonas de baixa frequência e o cérebro absorve, guarda isso como código. Quando a gente vem de uma família que é empreendedora, que fala de crescimento, de bonança, de sonhos, de realização, de esforço, a gente trabalha as 6 frequências mais altas do cérebro. E aí o cérebro guarda isso como código. Quando a gente cresce, a gente leva os códigos para a vida. Então, a gente acaba indo para um ambiente de trabalho codificado. Eu tenho os códigos de frequência baixa, eu tenho os códigos de frequência alta. E é importante o gestor saber disso, porque quando a gente pega um funcionário que a gente olha e diz, tem um baita potencial, porém, contudo, entretanto, ele tem a frequência baixa. Sim. Eu tenho que fazer o quê? Aí, claro, isso aí é uma outra aula muito louca. A gente tem como treinar esse funcionário para elevar as frequências dele. Não é um treinamento curto, é um treinamento de longo prazo, mas a gente eleva a frequência dele despertando os interesses, a ambição, a boa ambição, claro, despertando desejos que ele tem guardados, mas que lá atrás o código não permitiu que aflorasse. E aí a gente consegue transformar esse cara em alguém que possa se desenvolver dentro da empresa. É muito bacana, porque eu cheguei a usar essa frase em até algumas palestras minhas. Tem gente que nasceu para ficar ali. E não é verdade. Ele está ali porque ele foi codificado para ficar ali. E aí ele quer, porque o código está marcado no cérebro dele. Mas quando você consegue mexer a chavezinha desse código, e aí tem as técnicas para isso, você consegue tirar ele dessa zona e trazer ele para uma zona de desconforto, de desafio, de quebra de crenças, etc, etc, etc. Então, é muito bacana a gente começar a entender o funcionário. E o grande jogo é fazer isso conscientemente. Né? Consciente. Porque O gestor tem que fazer consciente. Muitas vezes acontece de forma inconsciente. De você tirar o cara dessa zona de forma inconsciente. Às vezes a gente força a barra. Né? Não, acredito em ti, vai. Eu já cometi muito esse erro. Não acredito em ti, vamos, não sei o quê. Pô, tirei uma ótima secretária, transformei em coordenadora. A pior coordenadora e eu fiquei sem a ótima secretária. Acabou o mundo para mim. E aí treina todo mundo de novo, contrata no mercado, dá um baita trabalho. Porque eu não tinha esse conhecimento de que não é essa transição que a estimula. O que a estimula é o crescimento pessoal, a mudança gradativa de frequência, até que ela se sente pronta para dizer, agora eu consigo assumir, eu tenho esse desejo. Ouvindo isso que tu tá falando, eu pensei agora, nossa, eu já perdi muita gente boa
Porque a pessoa estava na frequência Quando eu descobri isso, quando eu descobri Não, e o isso... trabalho que dá pra tirar a pessoa da frequência. Aí tem que querer. Aí o negócio Olha, gente, tem que tinha um querer. colaborador que desde a entrevista dele, eu falei, cara, esse menino é muito diferenciado. Eu lembro que eu fiz a entrevista e ele ia trabalhar com venda e tudo mais, tinha um lápis em cima da mesa e eu pedi pra ele me vender aquele lápis. E todo mundo Globo que de Wall Street ia... total. É. assim. Todo mundo que ia vender, todo mundo que tinha passado pela entrevista falava o quê? Que o lápis tinha uma boa ponta, que não quebrava com facilidade, que escrevia bem, não sei o quê. E ele foi o único que veio com uma pegada completamente diferente. Ele falou, olha, esse lápis, ele vem de um reflorestamento, de uma magrância das cuancas. Então, assim, ele conseguiu rápido e sem saber que ele ia fazer aquilo, e era um menino tímido. Ele conseguiu me vender o lápis, eu falei, cara, eu comprei aquele lápis desse menino, né? Porque ele pensou completamente fora da caixa. Eu falei, eu quero esse menino no meu time. E a gente olhava pra ele, a gente falava, esse menino tem muito potencial, esse menino tem muito potencial, virado, ia lá, fazia, batia as metas. E aí, na primeira oportunidade, a gente falou, tá na hora da gente colocar ele, né? Vamos colocar ele para coordenar uma equipe de venda. Cara, o menino se perdeu completamente. E aí a frustração não é só nossa de gestor, é do colaborador também. Porque a gente percebia que ele passou aí pro trabalho desanimado. Não era algo que ele queria, que ele almejava, ele né? não conseguia. Frustrado, né? Frustrado Por não conseguir total. desenvolver. Exatamente. E a gente, nessa época, não tinha a cabeça que a gente tem hoje, não tinha política de valorização, de treinamento, de capacitação, nada, né? Então, foi assim... Eu hoje, ouvindo, tu falava, meu Deus. Mas vale reforçar. Esse trabalho de desenvolvimento da pessoa, para ela desejar, almejar esse crescimento, é longo. Sim. E as empresas, no geral, não têm esse tempo. Isso eu aprendi estudando um pouco de psicologia, porque eu estou estudando muito neuromarketing, então acabei pegando isso e adorei quando eu fiz essa leitura e depois assisti uma aula numa plataforma que eu assino. Achei fenomenal, mas... Não dá, é longo prazo. As empresas precisam de resultado para amanhã. Então, realmente é difícil você conseguir fazer essa evolução no código cerebral das pessoas lá. A empresa, na maioria das vezes, nós não temos tempo para fazer isso. A não ser que seja alguém que você queira muito desenvolver, né? E aí, por exemplo, você tem lá os sucessores, os filhos. Dá para virar chave. Como? Você tem que usar essas técnicas, e aí você vai gradativamente conseguindo fazer essa construção e essa virada de chave. Mas eu não esqueci da pergunta ainda não da aluna. Tu falou da parte boa. Vamos nos bastidores e aonde dá errado o negócio. Como é que é a cultura da empresa, quando é que a gente percebe que ela não está virando, a gente não está estabelecendo, que tem as falhas operacionais no meio por conta desse desalinhamento. Conta pra aí, conta pra gente. A Mari foi esperta, né, Mari? Quem chega primeiro bebe água limpa, já disse o ditado, né, Mari? Então... Não, mas infelizmente, né, que ninguém quer contar a história triste, mas eu tenho como responder essa pergunta, porque a gente vivenciou isso há pouco tempo, né? Quem me acompanha no Instagram percebe que toda sexta-feira eu tenho feito treinamento com ele. Acho muito massa isso, e eu já tô copiando. A gente tem que copiar o que é bom. Isso, exatamente. A gente reúne todo mundo, todas as unidades, porque onde a gente percebeu que a gente errou foi quando, na expansão, a gente permitiu que a nossa cultura, a nossa visão, nossos valores, a nossa missão se perdesse. Então, cada unidade começou a falar uma língua diferente, parecia a Torre de Babel. Quando a gente viu, a gente falou, olha, ou a gente dá uns passinhos para trás aí, perde a sexta-feira, começa a treinar todo mundo e faz com que todo mundo entenda como é que o jogo funciona. Porque numa unidade, um processo era executado de uma forma, na outra era de outro, e aí ninguém se entendia. Porque a pessoa que faz a digitação dos meus processos é uma só. Então, ele recebia processos diferentes de todo mundo. Não tinha uma padronização, exatamente. E a gente precisa entender que a equipe, ela é a imagem do gestor, né, do líder. Então, o erro era, claro, evidente meu, e eu precisava ajustar. E eu acho que, assim, isso foi uma coisa que a Geise falou hoje no almoço, e eu falei, ela tinha mais por razão. Não adianta falar. A gente precisa mostrar. A gente precisa estar ali todos os dias e eles precisam perceber que nós estamos com eles. Então, sempre que eu estou com eles, eu falo, olha, gente,
Se errar, eu tô dando a estratégia aqui para vocês. E se a gente errar, eu assumo total responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Mas se a gente acertar, eu divido o mérito com vocês, porque só foi capaz porque vocês estavam comigo. Então, vamos comprar ideia? Vamos junto? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer agora. Então, a gente na sala, a gente foi do ponto inicial. Vamos fazer primeiro a nossa visão. Quem nós somos, o que significa a visão da empresa. Então, aqueles treinamentos, eles são Eles uma são progressão participativos, exatamente. Legal. E eles fazem parte da construção daquilo. Quantos anos vocês têm de empresa? 2012, 7 anos. 7 anos. 15 para 7 anos. Cara, é assim, o que eu acho muito legal é que uma empresa de 7 anos parar para revisar tudo isso, realinhar, é um baita acerto. Porque tem um monte de empresa que acha que está já com 10 anos, 15 anos, não precisa mais dar um passo atrás, porque ali na integração é muito. Já serve, já foi feito na integração e já sabe o que é missão e visão. Cada vez que a gente muda o grupo de colaboradores, a missão e a visão também, e os valores também se adequam. Sim. Porque missão, visão e valores são construídos a 4 mãos. O maior erro é o dono da empresa dizer: minha missão, a missão da minha empresa é essa, a visão da minha empresa é essa, e esses são os valores que eu quero. Pega na parede e vamos dar uma palestra sobre isso. Exatamente. Tem que ser uma construção a 20 mãos, 10 mãos, sei lá. Se só tem 2 funcionários, a 3 mãos você e os 2 funcionários. Isso. Inicialmente eu tinha pensado em fazer só com os gestores, né? Vamos construir e a gente repassa para eles em treinamento. E depois eu falei, não. Eles vivem o dia a dia da empresa, são eles que estão fazendo os atendimentos, são eles que estão ali se comunicando com o meu cliente, eles conhecem as dores e ninguém melhor do que eles para irem lá e fazer junto com a gente. E aí a gente passou a entender que essa colaboração, essa comunhão fez com que muita coisa ficasse clara. Do tipo, eles sabem. Não foi falado várias línguas. A missão, a visão, os valores, a cultura não foi diferente do que a gente iria colocar. Uhum. Mas a partir do momento em que eles colocaram, pela forma, né, da maneira deles, eles passaram a viver aquilo. E aí eles começaram a cobrar o outro quando o outro não está fazendo. É porque é a grande jogada. Não adianta escrever na parede. Não adianta ficar ali falando. E se tu não tiver na empresa, as pessoas não vão executar. Então, é tempo de jogar fora. A partir do momento em que eles se sentiram assim, integrante, exatamente. E aí agora a gente está instituindo uma comissão de cultura na empresa, que são as pessoas que mais afloraram a cultura, que mais pegaram para si, que mais internalizaram aquilo, para que elas possam olhar e cuidar do outro que ainda não conseguiu se encaixar. Cara, comissão de cultura. Comissão de cultura. Ou seja, um comitê. Um comitê que vai analisar, entender, fiscalizar e cuidar da cultura da empresa. A gente evita essa palavra fiscalização para que o outro não fique com medo. Exatamente. Mas o que a gente percebe, Ednei, é que a grande maioria das pessoas... Eu faço parte da captação de novos colaboradores, né? Eu fico presente na entrevista. E eu percebo que, muito pela pandemia... muito eu não sei se pela nossa forma de criar hoje, é que a maioria das pessoas que chegam, jovens de hoje que chegam em busca do primeiro trabalho, eles têm uma mentalidade muito fraca. E na primeira porrada que eles pegam, tipo uma chamada de atenção, não conseguir encaixar, eles desistem. Então, o que eu tenho sentido hoje, a maior dificuldade não é engajar quem já está dentro. Quem já pegou as porradas, quem já viu o crescimento, quem já viu uma fase de mais lentidão, né, da liga, as vendas e tudo mais, é engajar quem chega e principalmente cuidar da saúde psicológica do grupo. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando desenvolver hoje. Cara, e você trouxe uma coisa que me preocupa pra caramba. Até porque eu tenho colégio e faculdade, muita gente jovem. Nós temos, eu acho que isso é um fato, cara, eu não vou ter medo de errar nessa minha frase, não. A sensação que eu tenho é que a gente tem uma geração mais fraca vindo pela frente,
com profissionais que buscam uma liberdade muito grande e que não conseguem se organizar com a disciplina de cumprir ritos, processos. Beleza, isso numa startup até funciona, mas a gente tem um monte de startup grande agora, as gigantes, que se organizaram e todas têm processos, né? A pandemia foi um baita exemplo pra gente disso, porque home office, cara, tá aí, tá provado. As grandes empresas e as nossas comprovaram que 100% home office não rola. Funciona. O cara pode ter um dia de home ou 2, mas o cara, se ele não frequentar o ambiente da empresa, a cultura se perde. Ele não vive as pessoas, ele não se conecta, ele não sabe o que está rolando, ele não sabe nem da fofoca. É verdade. E aí, se ele não está conectado nisso tudo, ele não sabe o que está rolando. Principalmente uma empresa como a minha, que é muito rápida, o cara, se ele, os meninos sabem, eles tiram 15 dias de férias. Quando voltam, ele, meu Deus, o senhor já tem um podcast agora? Já tem outra imersão marcada? Já. Meu Deus, mudou a campanha da faculdade faz tempo. Então, assim, muda tudo numa velocidade absurda. Então, essa meninada chega com algumas... E aí serve para você que é jovem, de repente está aqui também querendo aprender nesse podcast com essa galera jovem, e eu me incluo na galera jovem, tá? Cara, primeiro passo para a gente contratar é ter uma mente diferenciada. Uma mente forte, uma mente que a gente sabe que tem inteligência emocional, que aguenta uma pressão, porque meta é pressão. Eu não conheço meta, vamos bater a meta. Meta. Não, gente, meta é meta, gente, meta, vamos, hoje tem que vender, vamos, bora alcançar o resultado, olha o gap que tem aí, a gente mês contra mês, ano contra ano, dia contra dia tá caindo a venda, vamos, tem que vender, promoção daqui, promoção dali, campanha daqui. É esse o jogo da empresa. Se o jovem chega achando que é sentar no computador, né, ele tem um baque nisso. E eu fico preocupado com essa tua fala, de que os jovens que a gente recebe são mais frágeis, são mais instáveis, talvez até mais ansiosos, por querer já ganhar muito, sendo que a entrega ainda é muito pequena. Faz sentido isso, Mari, também na tua visão, que eu sei que tem um monte de gente jovem no grupo também? Sim. Ou não, tá? Percebes que... Sim, faz todo sentido. Tem muita gente que quer muito o resultado final, né? Quer chegar no resultado final na janela, sem passar pelo processo. Sem passar pelo corredor, né? E o processo, muitas vezes ele é longo, de tempo mesmo, e de muitos obstáculos ainda que tem que provar a capacidade e o potencial daquela pessoa para a gente poder conhecer ela verdadeiramente, né? Porque a gente tem que passar pelo processo de conhecer a pessoa. E existe muito essa cobrança, dessa ansiedade de chegar e já querer ter o resultado que ele tanto almeja, né? Existe. Quando vocês eliminam um candidato de entrevista, de emprego, o cara que vem para ser contratado pela empresa de vocês, qual é assim, o ponto de corte? Cara, isso aqui eu corto e já não passa nem para a segunda etapa. Tem assim, claro, na mente de vocês? Ou o que vocês usam, o que a empresa institucionalmente usa? Tomando na frente, Luna. Mas no processo de contratação, principalmente de vendedor, a gente procura ao máximo identificar se essa pessoa tem ambição. Porque o vendedor, ele tem que ser uma pessoa que tem ambição. Tem que querer. Tem que querer. Não tem jeito. Para trabalhar com vendas, o cara tem que ter ambição. Então, um dos primeiros pontos que a gente tenta identificar na pessoa é a ambição. Se a pessoa não tem, aquela pessoa já não serve para trabalhar com venda. Agora, assim, hoje na loja, a gente tem um valor que é muito forte, que é contratar caráter e treinar habilidade. Então, a gente não olha muito para as habilidades, a gente olha mais para os valores, para o caráter. Então, uma dessas coisas é a ambição, né? A gente olha também para valores de família. Antigamente as pessoas enxergavam a ambição como algo ruim, né? Ai, você é ambiciosa. Sou. Eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém. Mas eu sou ambicioso, eu quero vencer, eu quero ter liberdade financeira, eu quero dar conforto na minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos, eu sou ambicioso sim. Hoje as pessoas já entendem melhor a ambição, mas antigamente quando falava de ambição... É verdade, é verdade, incrível. Muito pela crença limitante de que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, sim. né? Então a pessoa ambiciosa só pensa no dinheiro. Então eu vi muita...
No começo do nosso casamento, eu e a Renata, eu ouvi muito isso. O Ednei tá muito ambicioso, só tá pensando no dinheiro. Quem é que não tá E pensando? você tá pensando em quê, irmão? Me conta aí. Compartilha teu pensamento comigo. Você tá pensando em quê? Porque assim, dinheiro por dinheiro, ok, não é tudo, não, mas é o que resolve Muita coisa. 99% dos problemas da vida da gente. Então, só seguindo para a Luna, o que já corta na entrevista? Oi, tchau. É essa questão da ambição, só que às vezes é muito difícil de identificar logo no primeiro contato, né? Se o candidato tem ambição ou não. Então eu pergunto assim, às vezes chega uma pessoa comigo, minha idade, primeiro emprego. Aí eu falo, caramba, primeiro emprego. Aí eu penso que a maioria das pessoas, elas não sabem fazer um currículo. Então, se teve experiência profissional que não foi de carteira assinada, às vezes a pessoa não coloca. E aí ela, na hora da entrevista, ela começa a falar, não, mas eu já trabalhei, só que não Já foi... vendi tal já coisa. vendi. Então, aí eu falo, beleza, então eu vou começar a instigar. 29 anos. Nunca trabalhou, primeiro emprego. Aí eu falo, você já trabalhou de alguma forma, assim, pra você mesmo, informal, vendendo natura? Rapidinho te interrompendo. Eu gosto de perguntar assim, você já vendeu alguma coisa? Aí a pessoa olha pra mim e fala, não. Aí não dá. Vendedor que diz que nunca vendeu alguma coisa. Cara, eu vendi revista com, sei lá, 12 anos na escola. Não, eu vendia brigadeiro na escola com 15, né? Pois é. Aí eu olho e falo assim, cara, eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu queria comprar sapato. A Mari, um mês... Olha Tinha só. Mari Benfica, A Mari, um mês de perto de Natal, quase ela me fez comprar um sapato todos os dias, porque ela ficava todo dia mostrando um sapato diferente. Eu sou apaixonada por sapato. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos para comprar as minhas coisas. Eu gostava de me vestir bem, eu gostava de estar o tempo todo arrumada e eu não podia comprar. Minha mãe não podia me dar, então eu tinha que fazer alguma coisa. Mas, porra, eu me virei, já vendi natura, vendi brigadeiro. Não tenho vergonha de nada disso, pelo contrário, eu acho que isso me fez muito ter a personalidade que eu tenho hoje, o caráter que eu tenho hoje, as minhas formações. E a pessoa que é a minha idade nunca fez nada. Não dá. Então, enfim, né? Exatamente. Não dá. Não Fez vai se fotossíntese encaixar. todinho, só pode. Não vai se encaixar, porque eu começo a pensar que o pai passou a mão na cabeça, Sim. né? Que o pai tá ali segurando as A poncas gente esse já tempo sabe que é alguém inteiro. que não está com o acomodado. objetivo de crescer dentro da empresa. Se ele não quer crescer dentro da empresa não vai crescer junto com ele. Então, Exato. Não é alguém que tem ambição. Não é alguém Esperou que tem ambição. chegar aos 29 anos pra se despertar e falar assim, vou fazer alguma coisa? E eu imagino que deve ser algo de corte, assim, da maioria das empresas. Sim, O cara, sim. primeiro candidato, vai fazer 30 anos, nunca fez nada. Não, aqui eu também não quero, porque na hora que eu ganhar a primeira meta aí, vai pedir pra sair. Entendeu? Vou confessar. Vou confessar, tá? E só no podcast. Não, tem pra galera do Instagram que tá ali ao vivo. Como é que tá a nossa audiência aí? Sério? São elas que estão dando audiência, eu não dou essa audiência. Olha só, eu vou confessar. Durante um tempo lá na empresa, mas isso há muito tempo, tá? A empresa tem 18 anos. Então, há um tempão atrás, quando eu ainda estava muito próximo da contratação, eu não contratava quem era muito ambicioso. Acredita? Não contratava. Por quê? Porque existiam outros elementos dentro da empresa que eu dizia assim, esse cara muito ambicioso, esse cara vai fazer bobagem. Ele vai roubar, Mas assim, confesso isso com vergonha, porque é uma merda, vamos ser sinceros, uma bobagem total. Depois, com o tempo, eu comecei a ter a mesma visão de vocês, mas assim, lá atrás, talvez eu tive a mentalidade de alguém que está assistindo a gente aqui Verdade. hoje e dizendo, cara, não vou contratar esse bicho, é muito, isso vai me roubar. Eu tinha esse pensamento. Vai passar por cima. Isso vai passar por cima, isso não vai obedecer às regras da empresa. Sim. Eu estou querendo organizar o negócio, padronizar processos, rotinas, tudo bonitinho, sistema funcionando. Esse cara é muito ambicioso, esse bicho vai atropelar a gente, não vai dar certo. Ainda olhar pra Renata e dizer, né, amor? Aí a Renata, E aí não acontecia. Então, e eu vou dizer, nos últimos 7, 8 anos pra cá, é que a gente conseguiu dar essa virada de chave e contratar pessoas mais ambiciosas, que
quisessem crescer junto com a gente, que quisessem virar nossos sócios. Eu adoro esse modelo que a Nacional tem, lá implementado pelo João, pai da Mariana, de transformar grandes funcionários em sócios. Eu estou passando por esse processo agora, estou apaixonado por isso. Então, mas isso só foi possível porque eu mudei. Eu comecei a trazer funcionários ambiciosos. Mas na entrevista a gente já pergunta qual é a ambição do cara. Eu tenho essa mania. Sim. Na entrevista, eu já pergunto qual é a ambição do cara. Daqui a 10, daqui a 8 anos, você se vê como aqui dentro dessa empresa, você em alta performance aqui. Teve semana passada, que me respondeu. Eu lutei para contratar esse cara, mas perdi. Ele estava numa disputa com outra empresa em outro município. E ele disse assim: eu me vejo ganhando 6 mil daqui a 3 anos. Nossa. E daqui a 8 anos eu me vejo, se não for um diretor geral, um sócio da empresa. Eu disse: É ele. é esse caboclo que eu quero aqui dentro com a gente. Mas eu gostei da precisão dele. Não, ele foi preciso. E é uma pergunta que eu faço, tal, que eu ensino, inclusive, na gestão irrazoável. E aí, o cara foi um dos únicos que respondeu de bate-pronto o negócio. Ele, sabe, não pensou, ficou, não sei se eu falo. Não, eu quero ganhar tanto daqui a tantos anos, se eu não for diretor, eu quero ser sócio da operação, porque eu acho que eu posso. Eu disse: meu Deus, o cara teve coragem de falar na minha cara isso, velho. Quem não sabe pra onde tá indo, qualquer lugar serve. Sério. Mas a gente tinha o mesmo medo também. A gente achava que se a gente contratasse uma pessoa muito boa, ela ia aprender o que a gente fazia e ela ia montar concorrência. Ia montar uma concorrência. Não existisse concorrência, né? Como se não pudesse aparecer uma manhã ali do lado. Exatamente. E foi difícil essa ruptura mesmo de mentalidade. A gente olhar e falar assim: não, peraí, a gente precisa de gente boa. É aí que tá o negócio. É ter gente boa para que a gente consiga ter mais tempo para pensar, para expandir, enquanto o bom tá lá fazendo o que a gente fazia. E eu acho que a grande questão quando a gente fala de gente boa, nem sempre é boa de habilidades. Nem sempre não, na maioria das vezes, né? É gente boa que a gente vê que esse cara vai além. Vai além. Exatamente. Esse cara vai além. Que tem disponibilidade. Disponibilidade. E tem visão de futuro, né? Ele tem essa questão do saber onde quer chegar, né? Exatamente. Então, esse cara, ele é diferente. Ele pode ser zero habilidade técnica ali. Mas se ele tiver disponibilidade, vontade de crescimento, se ele tiver, assim, um pouquinho só de vontade de fazer diferente, ele decola. Tá na frequência alta. Tá na frequência alta, a gente pega na mão do cara e só bota combustível no foguete dele e deixa ele voar, meu. Esse é o jogo. Olha, eu acho que nós ficaríamos aqui pelo menos mais uma horazinha falando, mas temos horário hoje. Para você que está aqui até agora, olha, muito, muito obrigado. Esse aqui é o podcast Irrazoável com o apoio da Consultábil. Consultábil é uma empresa especializada em contabilidade. Se você, empresária, quer um contador ou quer uma mentoria contábil para entender o que seu contador anda fazendo aí com os seus tributos e com o seu dinheiro, eu indico a Consultábil. Beleza, galera? Ó, muito obrigado, Luna. Muito obrigado, Mari. E para quem perdeu algum momento, essas meninas são co-hosts aqui. Elas vão estar todo dia na bancada comigo. Todo dia não, né? A cada 15 dias a gente tem uma entrevista. Elas vão estar aqui dividindo a bancada comigo, porque bem aqui, ou bem ali, não sei, vai ter alguém sendo entrevistado, sempre um empresário, uma empresária, trazendo algum ensinamento muito bacana para você que está aí do outro lado. Eu espero que seja muito proveitoso o nosso podcast Razoável. Meninas, últimas palavras e despeçam-se da nossa galera aí. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou ansiosa, né, para poder aprender mais, que eu só consigo ver isso, momento de a maior aprendizado. Muito, muito obrigada. Me senti muito honrada de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, né? Engraçado como flui, né? A gente estava ali ansioso de saber o que a gente ia conversar, porque a gente já conversa bastante juntos, né? Mas conversar para todo mundo assistir é diferente. É diferente. E eu tô compartilhando o mesmo sentimento de ansiedade para saber quem vai ser o nosso convidado, né? Quem será essa pessoa que vai compartilhar também experiências conosco. Só gente boa.
Fica tranquilo que a minha lista e o meu networking, graças a Deus, é extenso. Vai sentar nessa bancada aqui, ou vai estar nessa bancada, grandes nomes do empreendedorismo daqui do norte do Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai extrair muito conhecimento, muitos bastidores da operação, como vocês compartilharam aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. Galera que está no Instagram assistindo a gente, ó, isso aqui é só para vocês entenderem que tá sendo lançado o nosso podcast Irrazoável. Vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível também lá no Spotify. E eu espero vocês cada quinta-feira no nosso episódio aqui. E os cortes também vão estar disponíveis aí no Instagram. Galera, oi. Eu querendo vender. Quem ainda não se inscreveu no Gestão Irrazoável, ainda dá tempo, viu? Verdade. Semana ainda que vem. Se você não está, você que está no Instagram e não está na Gestão Irrazoável, ó, gestoras irrazoáveis, tá? Então, dia 19 e 20, a mais completa imersão de liderança, gestão e vendas aqui em Castanhal, lá no auditório da Marisa, Gestão Irrazoável. É isso, né? É isso. Conseguimos! Episódio 0! Obrigado, galera. Obrigado, John. Obrigado, Dani. Vamos finalizar. Beijo no coração. Tchau!